Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 2, e corresponde à semana 2 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Pentecostes. Vamos à leitura do texto bíblico. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia e próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, em sinais, embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O texto lido relata o cumprimento da promessa de Jesus de derramamento do Espírito Santo. Tal acontecimento deu-se no dia de Pentecostes. O Pentecostes também era chamado de Festa da Colheita, Festa dos Primeiros Frutos ou Festa das Semanas, sendo celebrado pelo povo judeu 50 dias depois da Páscoa como um ato de gratidão pelas colheitas. Dentre as festividades judaicas, esta era a que contava com maior frequência de pessoas por causa das condições climáticas favoráveis para deslocamento dos judeus, provenientes das diversas partes do Império Romano. De fato, Atos 2:5 menciona a presença neste evento de judeus e prosélitos advindos de várias regiões do mundo conhecido: Pártia, Média, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia Menor, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, Cirene, Roma, Creta e Arábia. Por ocasião desta celebração, o grupo de seguidores de Jesus estava reunido numa mesma casa, que repentinamente encheu-se por um som proveniente de forte vento. Às 9 horas da manhã, línguas de fogo então pousaram sobre cada indivíduo, e os apóstolos começaram a falar em diversos idiomas capacitados pelo Espírito Santo. Ajuntou-se ao redor deles uma multidão que os ouvia em sua própria língua materna, o que os espantou, pois sabiam que aqueles homens eram galileus, sem instrução. Embora alguns zombassem dos apóstolos, acusando-os de estarem bêbados, os que compreendiam os idiomas falados ficaram atônitos e perplexos. A isto, os discípulos postaram-se em pé, tendo Pedro como seu porta-voz, o qual explicou à multidão que eles não se encontravam embriagados, mas sim que estava sendo cumprida a previsão do profeta Joel acerca da universalidade da ação do Espírito Santo. Pedro interpreta o trecho original de Joel, situando este derramamento do Espírito como inauguração dos últimos dias e início do vigor da nova aliança. Isso encontra eco no conceito paulino de plenitude dos tempos, que pode ser definido como o período compreendido entre a primeira e a segunda vindas de Jesus. Esta plenitude dos tempos exibiria duas facetas. Primeira, acesso direto a Deus. O Espírito Santo, outrora restrito a profetas, reis e sacerdotes, agora estaria presente em todos, jovens e idosos, senhores e servos, permitindo acesso direto a Deus pelo simples fato de invocá-lo, sem a necessidade de mediadores humanos da antiga aliança. Segunda faceta, juízo. Sinalizado por ocorrências como sangue, fogo e fumaça, este juízo viria sobre os seres humanos caídos, como o sol e a lua que escurecem e estrelas que são abaladas, tal qual visto nas passagens de Mateus 24:29, Marcos 13:24-25 e Lucas 21:25 e 26. Esses trechos não necessariamente se referem a um colapso literal do universo, mas utilizam uma figura de linguagem que pode ser vista em passagens correlatas. Obviamente, tais ocorrências não coincidem cronologicamente, mas por meio do recurso conhecido como perspectiva profética, perfazem eventos distantes entre si que são profetizados de maneira próxima. Podemos dizer assim que os últimos dias, ou a plenitude dos tempos, começaram com um período de graça e fervor espiritual, caracterizado pelo derramamento irrestrito do Espírito Santo, mas terminarão em juízo, com a condenação dos incrédulos no chamado Dia do Senhor. Pedro continua seu discurso aos judeus que o ouviam, dizendo que as obras realizadas por Jesus durante sua vida comprovavam que ele era o Messias enviado por Deus. Embora sua morte tenha ocorrido pela ação de homens perversos, cumpriu os propósitos pré-determinados pelo próprio Deus. A ressurreição atestou definitivamente sua origem divina, conforme anteriormente profetizado pelo rei Davi. Pedro defende que na passagem original do Salmo 16, de 8 a 11, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, referiu-se a seu descendente com grandeza incomum, acenando para a ressurreição de Jesus e seu reinado celestial. O falar em línguas que acabaram de testemunhar ilustrava a realidade sobrenatural desta ressurreição de Jesus, o qual agora reinava à direita de Deus. Ouvindo isso, os judeus ficaram aflitos, posto que o haviam rejeitado previamente. Pedro lhes prega que a anulação destes pecados estaria acessível a todo aquele que confessasse a Jesus, perdão este simbolizado pelo batismo com água.
Duas dádivas são, portanto, oferecidas agora, o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Pedro continua sua pregação, que resultou no batismo de aproximadamente 3.000 pessoas. Esta igreja nascente dedicava-se ao ensino, à comunhão e às orações, reunindo-se no templo e nas casas. Diversos atos miraculosos eram feitos pelos apóstolos. Seus integrantes compartilhavam voluntariamente o que tinham com os mais abastados, provendo os necessitados. Esta comunhão revolucionária, a despeito de gênero, etnia e classe social, atraía a simpatia do povo, fazendo com que muitos aderissem ao novo movimento. Aplicação prática. O falar em línguas, ou glossolalia, testemunhado no dia de Pentecostes por aqueles judeus, representou a fluência milagrosa em idiomas nunca aprendidos por pessoas de baixa instrução. É possível que uma parte dos presentes ali compreendesse o aramaico e o grego, mas não as línguas maternas de cada uma das 16 localidades das quais os frequentadores daquele Pentecostes provinham. A glossolalia revestia-se de dupla finalidade. Tinha o elemento evangelizador e atestava a aprovação divina. Servia como sinal para os incrédulos, despertando-os para ouvir e compreender o Evangelho de Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que acenava para a atuação divina em qualquer indivíduo, fosse judeu, fosse gentil. Assim, a glossolalia não derrubou somente barreiras de comunicação propriamente ditas, mas serviu como evidência externa de que Deus estava unindo judeus e gentios num único povo, já que o critério étnico não mais constituía um diferencial para ser receptáculo da ação do Espírito Santo. Nesse sentido, Deus estava revertendo a confusão de idiomas empreendida na rebelião da Torre de Babel, unificando a humanidade em sua igreja. Há muito debate em torno da validade da glossolalia na igreja atual. Acerca disso, dois extremos precisam ser evitados: o de afirmar a obsolescência deste dom e o de defender a necessidade de sua prática generalizada. As denominações tradicionais utilizam a primeira premissa para afirmar que o falar em línguas foi exclusivo dos discípulos iniciais e encerrou-se com o fim da era apostólica. As vertentes pentecostais e neopentecostais, munidas do segundo argumento, equivalem o exercício da glossolalia ao batismo com o Espírito Santo, o que sabemos ser um erro, pois todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo, manifestando ou não o dom de línguas. Vamos analisar as passagens bíblicas que abordam o assunto para desfazer essas duas concepções equivocadas. Quando o apóstolo Paulo mencionou o uso de línguas como sinal não aos crentes, mas aos incrédulos, ele tinha em mente não apenas o elemento evangelizador da glossolalia, mas sua prática distintiva daquela que era comum entre os pagãos. No oráculo de Delfos, por exemplo, uma sibila falava em línguas como sinal de iluminação dos deuses, agindo em êxtase. Vemos este mesmo comportamento ainda hoje no contexto do transe mediúnico, notadamente no baixo espiritismo. O crente em Jesus que fala em línguas, contudo, deve demonstrar total preservação de suas faculdades racionais e capacidade de refrear este dom, diferenciando-se completamente do controle exercido pelos deuses pagãos ou entidades sobre os incrédulos. Adicionalmente, o cristão deve ter em mente que o falar em línguas é primariamente um exercício devocional outorgado por Deus a algumas pessoas, por meio do qual promove sua edificação pessoal. Excepcionalmente, a glossolalia pode prestar-se à instrução comunitária desde que haja interpretação que contribua para a edificação de toda a igreja. Neste último caso, antes que o adorador decida falar em línguas, deve assegurar-se de que haja um intérprete, permanecendo em silêncio se ninguém puder desempenhar este papel. Além disso, no máximo 3 pessoas podem falar em línguas na celebração coletiva com ordem e decência. O suposto status de superioridade espiritual detido por aqueles que falam em línguas, conforme propagado atualmente por algumas vertentes do cristianismo, não encontra base bíblica, na medida em que o apóstolo Paulo reputa por um dom rudimentar que só adquire utilidade verdadeira se interpretado, quando então equipara-se aos dons de ensino e pregação. Além disso, utilizando a analogia da igreja como um corpo em que diferentes membros desempenham funções distintas que se complementam, não faria muito mais sentido alguém buscar um dom deficiente em sua comunidade de fé do que aquele que nela abunda? Em outras palavras, se minha igreja apresenta muitos membros que falam em línguas, eu não deveria buscar um dom diferente da glossolalia que ninguém exprime para edificá-la?
Diante de tudo o que foi exposto, o ditado "não procure nem proíba" parece ser uma recomendação compatível com o ensino bíblico a respeito da glossolalia. Há buscas mais prementes por atributos que de fato definem o cristão, o chamado fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, pureza, humildade, docilidade, justiça, verdade, compaixão, gratidão e perdão. O próprio Jesus disse a respeito da característica que mais nos ressalta como seus discípulos: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Trazendo da mente para o coração. Senhor, depois de ler as passagens bíblicas em foco hoje, quão triste é perceber que o dom de línguas, originalmente utilizado para unir as pessoas no entendimento comum, tem sido deturpado de maneira a separar indivíduos em supostas categorias de espiritualidade, tornando este corpo chamado igreja mais e mais deficiente. Lembro-me de duas situações equivocadas em relação à glossolalia que vivenciei visitando igrejas de diferentes denominações: a proibição e o fomento. Na primeira, igrejas tradicionais alijavam irmãos que exerciam o dom de línguas, sem dar-lhes a chance de contribuir com a edificação comunitária em caso de interpretação por outrem. Na segunda, igrejas pentecostais excluíam todo aquele que não manifestasse a glossolalia, reputando por descrente. Minha constatação torna-se mais e mais pesarosa ao perceber que, enquanto perdemos tempo com este tipo de discussão em torno dos dons, ao invés de simplesmente exercê-los seguindo as instruções bíblicas, atrasamos a edificação da igreja para que os frutos espirituais possam abundar. Se todos exercessem seus dons adequadamente, teríamos uma igreja novamente frutífera, lutando pela unidade em amor. Senhor, que seu Espírito Santo refine nossas celebrações comunitárias, organizando-as de maneira que nenhum dom falte, para que um caráter aprovado seja produzido em nós, e possamos ser não apenas filhos obedientes que crescem no relacionamento diário com o Senhor, mas modelos reais para os que ainda não o conhecem, trazendo-os para a vida abundante que há em Jesus Cristo. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 2, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, o que era a festa judaica do Pentecostes? Terça-feira, Pedro interpretou o fato de o Espírito Santo ter sido derramado como um sinal de que os últimos dias, ou a plenitude dos tempos, estavam começando. Em que consiste este conceito? Para responder esta pergunta, leia também Jeremias 31, de 31 a 34, Ezequiel 36, 26 e 27 e 39 e 29, 1 Coríntios 10, 11, Gálatas 4, 4 e 5 e Efésios 1, 10. Quarta-feira, quais as duas facetas desta plenitude dos tempos preditas por Joel no Antigo Testamento? E o que significa dizer que ele utilizou o recurso da perspectiva profética em sua predição? Quinta-feira, qual a interpretação dada por Pedro da profecia do rei Davi, que consta no Salmo 16, de 8 a 11, no que concerne à figura de Jesus Cristo? Qual foi a consequência dessa constatação para os ouvintes de seu discurso? Sexta-feira, quais são os extremos a serem evitados na prática em relação ao falar em línguas? Qual sua finalidade primordial na espiritualidade cristã? Cite elementos que devem necessariamente estar presentes para que este dom seja exercido em ambiente comunitário. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 2 para a sua vida?